O dinheiro do mundo inteiro acaba que está fugindo para um único lugar nesses últimos meses, tá? E nós observamos isso com a fuga de capital aqui do Brasil, tá ok? E se você acaba investindo somente em um lugar aqui no Brasil ou pensando só em renda fixa, seu patrimônio pode acabar derretendo nos próximos anos, ok? Nós estamos vivendo provavelmente um período de rotação de capital, no entanto, o mundo tem procurado principalmente tecnologia e segurança com tudo que nós vivemos hoje em dia, né. E o Brasil sofre com a maior fuga de capital estrangeiro nos últimos tempos, né. A gente tem visto pelo menos aí 38 bilhões de reais fugindo aí da nossa bolsa. Então, se você quer entender, fica comigo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo e principalmente onde colocar o seu dinheiro hoje para surfar os próximos 18 meses, 24 meses com segurança e mais lucro. Bom dia a todos, esse é o nosso áudio barra vídeo, né, da Controle e Aposentadoria nessa terça-feira. E o que nós estamos presenciando nas últimas semanas nos mercados globais não é oscilação comum, tá? É um movimento tectônico, digamos assim, um verdadeiro aspirador de pó global que está sugando todo o capital de países emergentes e despejando tudo diretamente lá nos Estados Unidos. Até porque nós enxergamos aí as maiores empresas do mundo, o maior mercado de ações, né, de estoques do mundo inteiro e recentemente com o lançamento da ação de SpaceX, né, lá eh, do Elon Musk, né, então o primeiro trilionário do mundo, acaba que os olhos, os investimentos, o dinheiro acaba se voltando todo para os Estados Unidos. E por que que isso está acontecendo, então? Então, basicamente é simples, investidores institucionais, aqueles com grande parte do dinheiro do mundo, os tubarões de Wall Street, que movem trilhões, né, não operam com emoção, ou com esperança ou com expectativa de melhorar sua própria vida, tá? Eles operam com base na relação entre risco e retorno. E isso os Estados Unidos, o país, né, os norte-americanos têm entregue de sobra esse risco versus o retorno que a gente pode obter com os nossos investimentos. E a equação na cabeça deles, neste momento, é a seguinte: por que eu vou correr risco de instabilidade política e dor de cabeça, por exemplo, no Brasil, eleição, se eu posso garantir rentabilidade alta na economia forte, a economia inovadora e a mais segura do planeta? Vamos começar um pouquinho e a olhar para o norte, né? Então, a economia americana segue inabalável, né? Tivemos os resultados na semana passada, na outra semana, e hoje os Estados Unidos estão mantendo as maiores taxas de juros de todo o G7. Isso é importante a gente ressaltar aqui e que vocês gravem esse dado. Isso por si só já é um imã global, né? Bilhões de dólares em capital estrangeiro estão fluindo para lá, em busca de rendimentos garantidos pela renda fixa americana, tesouro americano e ativo livre de risco cobiçado pelo mundo, né? Todo mundo tem interesse em investir bem e de forma segura. E esse fluxo absurdo está fortalecendo o dólar em níveis muito fortes. A gente já viu o nosso real aqui nas últimas semanas que estava custando perto de 4,80. Nós ali em poucos dias fomos atingir a casa lá do 2,20, 2,26, apesar de descida recente, tá? E esmagando o câmbio dos outros países emergentes também. E a tese do dólar forte se materializando na nossa frente. Mas o dinheiro não está indo apenas para os títulos do governo. O mercado de ações americano está com uma força impressionante. Vocês têm visto aí nos últimos meses, né? Principalmente a parte de tecnologia, o Nasdaq e as ações de inovação, tá? Puxado principalmente por esses setores que a gente mencionou. E para você ter uma dimensão desse apetite ao risco, basta olhar para o que aconteceu recentemente, o segundo dia de pregão, né, que a gente mencionou do IPO da SpaceX. A empresa de exploração espacial do Elon Musk foi algo absolutamente frenético, né? O mercado comprou uma fúria que não víamos há muito tempo no mercado financeiro, principalmente no IPO. Para quem não conhece, não conhece essa expressão, IPO é quando uma empresa que não possui capital aberto começa a disponibilizar as suas ações dentro da bolsa de ações, tá?
Isso prova que a liquidez e a disposição para investir em inovação dos Estados Unidos está no auge, né, está muito forte. Nós vimos isso com as empresas de chips, né, recentemente. E o Wall Street está pulsando e o dinheiro de todo o planeta é uma fatia desse bolo, ok? Agora vamos cruzar um pouquinho as fronteiras de volta e olhar para o Brasil. Vamos retornar aqui no cenário interno. Então, o contraste é no mínimo gritante. Nós estamos vendo uma fuga massiva, né? Repito, massiva, tá? Bem impressionante de capital estrangeiro na B3. E esse investidor gringo não está abandonando o mercado à toa. Ele está precificando 2 fantasmas gigantes que estão assombrando o nosso mercado neste exato momento. O primeiro deles é o risco fiscal, né? Nós brasileiros sentimos isso na pele. O governo apresenta contas públicas que não fecham, despesas crescentes e a ausência total de um plano claro e rigoroso para controlar a dívida, tá? O mercado financeiro global é implacável. Ele simplesmente não perdoa a responsabilidade fiscal, tá? Ninguém vai colocar o seu dinheiro em alguma coisa com risco, principalmente do nível que é aqui no Brasil. E para continuar no Brasil, o investidor passa a exigir um prêmio de risco cada vez mais alto, derrubando os preços dos ativos, tá? E segundo fator é a nossa crônica tensão pré-eleitoral, tá? Estamos em 2026, a polarização já está no teto, as incertezas sobre as futuras políticas econômicas acabam paralisando, né, grandes investimentos ao longo prazo e principalmente da iniciativa privada. Então, a Bolsa Brasileira hoje reflete integralmente esse cenário sombrio, tá? E ela embute todo o pessimismo e deixa os ativos brasileiros extremamente descontados. É um ponto positivo, no entanto, a gente acaba ficando de mãos atadas para saber até quando vai essa derrocada dos ativos da B3, ok? Mas como eu sempre lembro a vocês, com as lições, né, do grande investidor Howard Marks, por exemplo, eu gosto bastante, para quem não leu os livros dele, já deixo aqui a recomendação. Onde a manada enxerga apenas tragédia, o investidor racional enxerga assimetria, tá? E assimetria, entendam dinheiro, né, oportunidade. O que nós, como investidores inteligentes, vamos fazer diante dessa grande rotação de capital, né, é reclamar, não vai ser enchendo o nosso bolso, né? Nós vamos tentar nos posicionar da melhor maneira possível, né? Não é reclamar que o mercado está caindo, não está tendo oportunidade, só está lá nos Estados Unidos subindo e eu não mandei dólar lá para fora, né? Então, aqui vai o mapa, tá? E as grandes oportunidades que para a nossa carteira pode fazer sentido nos próximos 12 a 18 meses, tá ok? Então, o primeiro ponto é criptomoedas. Com esse ciclo intenso de liquidez para tecnologia e inovação global, ativos como o Bitcoin, Ethereum estão neste momento apresentando um ponto de entrada interessante. Não digo fantástico, mas principalmente para quem tem tranquilidade de se posicionar e ver variações às vezes de 15, 20, 25% na sua carteira e simplesmente poder até comprar mais, né? Pode ser interessante. Eles operam descorrelacionados do nosso caos político e ainda te blindam com reserva de valor digital, tá? Não estou dizendo aqui para você hipotecar sua casa e comprar cripto e colocar tudo lá, mas ter uma posição bem calibrada, estratégia na sua carteira, com preços atuais e praticamente uma obrigação nossa. E ir comprando aos poucos. E se cair mais, eu acredito que nós hoje eu não enxergo Bitcoin abaixo de US$ 39.000, nós estamos hoje, se eu não me engano agora de cabeça, US$ 64.000. Eu tenho uma compra importante para fazer lá nos 50.000, que eu acredito que seja um preço muito interessante, mas já comecei a comprar uma minha carteira, tá? Então, como a gente já falou, lá no nosso grupo no WhatsApp tem explicando já como é que funciona as montagens de posição, então deem uma olhada lá. Para quem não segue, já entre lá no nosso grupo aqui no QR Code para vocês seguirem as nossas orientações de forma gratuita, tá? Outro ponto é o que comprar no Brasil. A estratégia aqui é defesa impenetrável, né? E geração de fluxo de caixa.
Com a bolsa cada vez mais baixa, né, a valores mais atrativos, você vai ignorar as empresas que dependem de consumo, de uma parte do país, né, de forma interna que tenha condições e que vá bem, né, isso a gente não pode contar nos próximos anos. O nosso foco absoluto é em ações brasileiras de altíssima qualidade, que sejam excelentes pagadores de dividendos, apesar de para mim não tem tanta importância isso, eu prefiro a valorização, principalmente da cota, mas tem bastante gente que gosta de dividendos, né, e principalmente que sejam grandes exportadoras, não vamos ter dólar forte? Maravilha. Essas empresas vão exportar, faturar na moeda americana e distribuir os lucros recordes para você aqui no Brasil. Você ganha 2 vezes, no dividendo robusto e na proteção do dólar contra a desvalorização do real. E o terceiro ponto, a renda fixa atrelada à inflação, tá? Talvez ainda principalmente atrelado ao CDI, tá? Já que a gente tem aqui um IPCA, às vezes, bem manipulado, digamos assim, né, com valores abaixo da realidade. Então, se o risco fiscal continuar batendo na nossa porta, a inflação vai dar as caras novamente e é a lei básica da economia. E como nós nos protegemos? Através de Tesouro IPCA, Tesouro Selic, títulos privados premium, indexados à inflação. Eles estão pagando prêmios, taxas reais, que raramente vemos em condições normais, né, de temperatura e pressão, como o IPCA, por exemplo, mais 8,30, né? Então, podemos ter uma oportunidade, é claro que vão com calma, não coloquem todo o valor no mesmo título, porque podemos, às vezes, ter piora de juros lá na frente e esse título, às vezes, ficar para trás e você acabar tendo um leve prejuízo, digamos assim. Na renda fixa você acaba não tendo tecnicamente um prejuízo, mas se a gente tem uma alta, às vezes forte de juros, o nosso título está rendendo abaixo do que poderia render, então acaba rendendo abaixo do juros real, por exemplo, tá? Então, para a gente entender e encerrar aqui, para não ficar tão longo o nosso vídeo, nosso áudio, tá? Se você internalizar a mentalidade que eu passei para vocês aqui, aproveitar a força americana e o momento das criptos, erguer uma muralha com empresas exportadoras que pagam bons dividendos no Brasil e garantir o seu ganho real com renda fixa, o seu patrimônio não apenas vai sobreviver 2026, talvez 2027 também seja bem parecido, e vai prosperar e se multiplicar, ou pelo menos você vai proteger o seu patrimônio durante um período mais complicado, para que lá na frente você mantenha o seu poder de compra e possa ter vários ativos descontados com o dinheiro que você tem. Mas atenção, aplicar isso na prática, equilibrar os percentuais exatos da sua carteira para não se expor a riscos desnecessários e saber exatamente o que e quando comprar, existe profundidade e estratégia. Se você quer parar de perder noites de sono com seu dinheiro, se você quer investir ao lado de quem entende o jogo e aplicar as técnicas que os grandes bilionários usam, as vagas da nossa mentoria para investimentos e educação financeira vão se abrir no início ali, no final, na verdade, no finalzinho de junho. Então, nossa mentoria em grupo, um preço super atrativo para que você entenda bem e aplique bem o seu dinheiro para que ele faça mais por você. Eu vou pegar na sua mão e nós vamos construir um a um os pilares da sua carteira. O objetivo é claro, criar rentabilidade passiva com proteção absoluta do seu capital. O link para vocês, acessarem e terem disponível tudo o que vai acontecer dentro dessa mentoria que a gente vai fazer em 6 meses. Então, são várias aulas, a gente vai montar carteiras, montar como funciona a gestão de risco de um portfólio saudável e ainda acompanhar cada um de vocês de forma personalizada, para que vocês tenham o melhor da educação financeira e dos investimentos juntos num lugar só, ok? Espero que vocês tenham gostado desse geral dentro da economia, dentro de política e investimentos. E deixamos aqui o nosso agradecimento e principalmente deixem aqui o like de vocês para ajudar os nossos vídeos e as nossas redes aqui a crescer e a gente poder estar sempre aqui proporcionando muita informação, orientação gratuitamente aqui para todos e poder auxiliar mesmo nesses momentos aqui de grande dificuldade, como a gente observa o Brasil nesse cenário que nós vivemos pré-eleitoral. Grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.